Olá! Nessa aula faremos uma articulação entre a matemática, a literatura infantil e a relação entre a linguagem matemática e a linguagem natural da criança. O trabalho com a matemática na educação infantil, por vezes, tem sido baseado na concepção de que a criança aprende exercitando determinada habilidade ou ouvindo explicações do professor. Comumente, alguns professores preocupam-se em transmitir às crianças da educação infantil rudimentos das noções numéricas, reconhecimento de algarismos, nome dos números, domínio da sequência numérica e o nome de algumas figuras geométricas. Por trás desse tipo de trabalho está a concepção de que o conhecimento matemático vai ocorrer fundamentalmente por meio de explicações claras e precisas que o professor fizer a seus alunos. Podemos afirmar que esse pressuposto para a educação infantil não é o mais adequado. As crianças dessa fase não conseguem se concentrar o suficiente para entender o que o professor está explanando, por mais claro e preciso que ele seja. As crianças da educação infantil precisam experimentar, brincar, vivenciar situações variadas que promovam a aprendizagem matemática, argumentando e contra-argumentando o experimentado e sentido. Para Medeiros, a clareza de uma explicação pode ser aparente, porque ela pode ser evidente para quem a constrói, ou seja, para o adulto, mas não para quem acompanha a exposição de um raciocínio alheio. A clareza não é imediata sem um trabalho pessoal da criança, sem o exercício sistemático do pensar. Consideramos que na educação infantil, o trabalho com a matemática permanece subjacente, escondido sob uma concepção de treinar as crianças a darem respostas prontas, respostas corretas, ao invés de fazê-las compreender a natureza das ações matemáticas. Podemos afirmar que, na atualidade, as crianças não entram na escola sem algum conhecimento ou experiências prévias acerca da matemática. As crianças vivenciam situações variadas que as colocam diretamente em contato com a linguagem matemática cotidiana. Discussão sobre o salário familiar, as contas de água, luz e telefone a serem pagas, a necessidade de economizar, o tamanho e quantidade de roupas e sapatos a serem adquiridos, as roupas e sapatos que ficaram pequenos e que os irmãos menores utilizam, as compras diárias, o numeral da casa na rua, o tamanho do sapato, a quantidade de dedos nas mãos e nos pés, a altura da mãe, do pai e dos irmãos, as histórias contadas pelos familiares e amigos, entre outras variadas situações que são vivenciadas, mas nem sempre aproveitadas para o processo de ensino e aprendizagem da matemática na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental. Uma proposta de trabalho de matemática para a educação infantil deve encorajar a exploração de uma grande variedade de ideias matemáticas relativas a números, medidas, geometria e noções de estatística, de forma que as crianças desenvolvam e conservem um prazer, uma curiosidade acerca da matemática. No processo diário do desenvolvimento infantil, a criança cria várias relações entre objetos e situações vivenciadas por ela, e sentindo a necessidade de solucionar um problema, de fazer uma revisão, estabelecer relações cada vez mais complexas que lhe permitirão desenvolver noções matemáticas mais e mais sofisticadas. Algumas formas de propiciar o aprendizado matemático podem ser encontradas em procedimentos que envolvam ler, escrever, falar e ouvir sobre matemática, e cada um desses aspectos deve engendrar um esforço considerável por parte do professor que conduz o trabalho em sala de aula. Nos últimos anos, diferentes autores vêm escrevendo sobre a importância da literatura infantil no aprendizado da língua materna,
falada e escrita como potencial literário para a alfabetização. Conforme Small, isso devido ao estímulo que representa na construção do código da língua escrita. Sendo a matemática, além de uma ciência, também uma linguagem que precisa da língua materna para construir uma relação de oralidade e escrita, necessitamos trabalhá-la de forma que a criança compreenda e aprenda. Até os 6 anos de idade, ela tem uma relação recente e incipiente com a linguagem escrita. Acreditamos na literatura infantil como possibilidade e recurso dessa aprendizagem, uma vez que podemos agrupar as linguagens materna, escrita e matemática. Nesse sentido, Small afirma que a literatura infantil tem sido apresentada como uma prática pedagógica aberta, atual, que permite à criança conviver com uma relação não passiva entre a linguagem escrita e falada, tendo como uma das possibilidades a oferta de elementos da realidade do pensamento infantil como auxílio para compreender a realidade do conteúdo, uma vez que ele aparece à criança como um jogo, uma fantasia muito próxima ao real, uma manifestação do sentir e do saber, o que permite a ela inventar, renovar e discordar. Como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas histórias. Escutá-las para depois recontá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor. E ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descobertas e de compreensão do mundo. Conforme Abramovic, por meio de uma história é que se podem descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser. Uma outra ética, uma outra ótica é ficar sabendo história, filosofia, política, sociologia, sem precisar saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula. Porque se tiver, deixa de ser literatura, deixa de ser prazer e passa a ser didática, que é outro departamento. Apreciamos a literatura infantil nas aulas de matemática por terem uma característica lúdica, além de ser desafiante para as crianças pensarem matematicamente, bem como de elas terem uma oportunidade rica e significativa de formular e resolver problemas. Integrar literatura nas aulas de matemática representa uma substancial mudança no ensino tradicional da matemática, pois, em atividades desse tipo, as crianças não aprendem primeiro a matemática para depois aplicar na história, mas exploram a matemática e a história ao mesmo tempo. Enquanto as crianças leem, escrevem e conversam sobre as ideias matemáticas que aparecem ao longo de uma história, elas exploram lugares, características e acontecimentos, desenvolvendo juntas tanto a matemática quanto a linguagem. Nessa relação, podem se criar para as crianças algumas condições de aprendizagem, tais como o encorajamento à compreensão e familiaridade com a linguagem matemática formal e a linguagem materna, dando oportunidade de falarem e escreverem sobre o vocabulário matemático. Para lerem matemática e interpretar os símbolos, necessitamos fazer uma tradução para a linguagem usual. A literatura infantil pode ser um dos recursos pedagógicos que favorecem esse trabalho. Conforme Small, Cândido e Stancanelli, em termos gerais, entendemos que estabelecer conexão em matemática pode implicar relacionar as ideias matemáticas à realidade, de forma a deixar clara e explícita sua participação, presença e utilização nos vários campos da situação humana, valorizando assim o uso social e cultural da matemática.
Relacionar as ideias matemáticas com as demais disciplinas ou temas de outras disciplinas, reconhecer a relação entre diferentes tópicos da matemática, relacionando várias representações de conceitos ou procedimentos umas com as outras e explorar problemas, descrever resultados, usando modelos ou representações gráficas, físicas e verbais. Ouvir e ler histórias nas aulas de matemática, bem como discuti-las e interpretá-las, ajudam no processo de ensino e aprendizagem, pois favorecem o ato de comunicar. Em matemática, envolve uma ativa negociação entre falantes e ouvintes, que dessa forma revêem, clareiam e explicitam seus pensamentos acerca das ideias discutidas. Por isso, os trabalhos realizados com a literatura infantil nessa disciplina exigem das crianças o ato de interpretar e de comunicar leituras que as ajudarão a esclarecer, refinar e organizar pensamentos. Também melhorar a interpretação, a abordagem de problemas matemáticos e desenvolver uma melhor significação para a linguagem matemática, auxiliando a quebrar os procedimentos mais rígidos e duros que comumente existem nas aulas de matemática. Com isso, cresce a possibilidade de descobrirmos talentos nas aulas de literatura e matemática. Assim, as crianças aprendem com mais entusiasmo e gosto, vivenciando uma concepção mais humanística dessa disciplina. Podemos afirmar que a utilização da literatura infantil nas aulas de matemática exige uma mudança de postura e de concepção de educação e de matemática. Será preciso deixar de acreditar que são poucas as pessoas que aprendem matemática ou que ela é um bicho de 7 cabeças, ou então que somente os inteligentes podem aprendê-la. Nessa perspectiva, existe possibilidade da aprendizagem matemática ser mais democrática e que todos tenham a oportunidade de errar e de acertar em matemática sem medo de rótulos ou de sentirem-se nulos ou incapazes. Esta mudança de postura exige também que busquemos em outras fontes, além do livro didático, que propiciem ao aluno a aquisição de novos conceitos ou habilidades. E nesse trabalho, tentaremos mostrar que a literatura infantil explorada via resolução de problemas é um recurso rico para ser utilizado com essa finalidade. O trabalho com a literatura infantil nas aulas de matemática requer alguns cuidados. Dentre eles, o de não deixar morrer a literatura. É preciso levar em consideração que, seja qual for a forma pela qual se leve a literatura infantil para as aulas de matemática, é bom lembrarmos que a impressão fundamental da história não deve ser distorcida por uma ênfase indevida em um aspecto matemático e que não se pretende que esse trabalho na escola fique subjugado à exploração matemática. A função primeira da literatura infantil é cativar o leitor pelas imagens e, ao mesmo tempo, em que traz o prazer da leitura. Dessa forma, é necessário que os professores prevejam em seus planejamentos os devidos cuidados com a literatura infantil e, depois do deleite, pode-se aproveitá-la para ensinar matemática. Não precisa ser tudo em um único dia. Esse trabalho pode prolongar-se por vários dias, dependendo da intencionalidade do docente. Outro cuidado que devemos ter é acerca da seleção dos livros que se pretende trabalhar em sala de aula. Por isso, professor, ao escolher um livro, você deve refletir se os assuntos que ele aborda têm relação com o mundo da criança e com os interesses dela, facilitando suas descobertas e sua entrada no mundo social e cultural, além de observar a linguagem e se não existe desvirtuamento de valores éticos, morais e humanos.
Os assuntos devem estimular a reflexão sobre o respeito e a dignidade da pessoa humana. Em matemática, podemos selecionar livros que abordem conceitos matemáticos que sejam coerentes com o conteúdo que será trabalhado, desde que possam apresentar situações matemáticas que possam gerar problemas. Assim, a literatura pode ser usada como estímulo para ouvir, ler, pensar e escrever matemática. Para iniciar o trabalho, precisamos considerar o papel do professor e seu gosto pela leitura. É essencial que ele tenha em mãos os livros com os quais queira trabalhar, para que possa conhecer a história, visualizar as gravuras que muitas vezes sugerem a exploração de um ou mais temas, elaborar atividades que sejam adequadas à classe com a qual está trabalhando, ter clareza dos objetivos que deseja atingir com o projeto que será elaborado a partir do livro escolhido, ser criterioso na escolha das obras, estar atualizado com a produção de livros de literatura infantil para que tenha um leque amplo de alternativas de escolha. E, por fim, é fundamental que os alunos conheçam a história e se interessem por ela, pois eles precisam ter direito à recreação, ao prazer da leitura gratuita e ao sonho. Para isso, o professor deve lembrar sempre de deixar o livro ser manuseado, folheado, buscado, separado, revisto, até que a curiosidade seja despertada. Também não devemos esquecer que a exploração do texto literário não deve ser colocada em segundo plano, sob pena de se tornar ingênua ou falsa a interpretação e a leitura do texto literário. Após uma leitura, há muito o que discutir, o que analisar, o que fazer para que a criança perceba e opine criticamente. O caderno didático desse módulo traz um exemplo de sequência didática do livro Sabe de quem era aquele rabinho? As ideias do trabalho com o livro citado são da autora Kátia Cristina Stocco Small, do livro Matemática e Literatura Infantil. Sabe de quem era aquele rabinho? Esse livro conta a história de um elefante que vai viajar e resolve dar uma festa de despedida para os seus amigos. Durante a festa, é tirada uma foto de recordação na qual aparece um rabinho estranho. Todos se espantam com aquele rabo que aparece na foto e tentam descobrir a qual dos convidados ele pertence. No trabalho com esse livro, são abordadas noções de contagem, sequência numérica, medida de comprimento e construção de gráfico. Esse trabalho foi desenvolvido com crianças de 5 a 6 anos e iniciou-se com a professora contando a história para os alunos e verificando o interesse dos mesmos pelo texto. Uma vez que as crianças demonstraram gostar do texto, o trabalho prosseguiu com a utilização de diferentes recursos: dramatização, fantoches, personagens feitos em dobradura e outros. Usar essas diferentes técnicas permitiu às professoras que trabalharam com o livro também fazer transferências de linguagens, o que se constitui em um elemento importante tanto para o letramento quanto para a formação de processos de leitura. Também mostrou que o estudo de conceitos matemáticos presentes num livro literário não deve jamais prescindir de uma completa análise dos recursos literários do texto, sob o risco de haver uma completa deturpação dos significados e da importância da leitura. O livro em questão não possui um número nas páginas, o que permitiu que a professora tirasse proveito disso para realizar um trabalho envolvendo
contagem, escrita dos números, ordenação e sequência, pedindo às crianças que numerassem as páginas ou que localizassem determinada figura numa página numerada, por exemplo. O mais enriquecedor, no entanto, foi a proposta de que, antes de chegar ao final da história, a professora perguntasse às crianças se alguma delas imaginava de quem era aquele rabinho e quais dos animais que apareciam no texto possuíam rabos parecidos com aquele. A tarefa foi proposta num certo tom de suspense, com a finalidade de possibilitar a elaboração de hipóteses, a análise e a observação por parte das crianças. Tais habilidades são componentes essenciais, tanto na formação de noções e conceitos de um modo geral, quanto na formulação e resolução de problemas em matemática. Nesse sentido, trabalhar com a exploração do enigma colocado pela história permitiu simular uma situação de resolução de problemas. As primeiras atividades sugeridas foram pequenos problemas orais propostos, tanto utilizando o recurso do texto escrito, quanto a leitura das imagens do livro, envolvendo contagem, observação e comparação. Alguns problemas propostos foram: quantos animais foram à festa? Qual o animal mais pesado que estava presente? Qual o animal mais leve que esteve presente? E o mais alto? E o mais baixo? Quais e quantos são os animais que estão presentes na festa, mas que não estão presentes na capa do livro? Embora possa parecer simples, conforme relato da autora, as crianças ficaram bastante envolvidas em cada questão proposta e também na busca da solução para os problemas. Cada uma voltou ao texto várias vezes, o que propiciou muitas e diversificadas leituras da história. Assim, também um grande envolvimento com o livro. Outro aspecto a salientar é que os problemas matemáticos geralmente são propostos na escola apenas após os alunos estarem alfabetizados. No trabalho com a literatura infantil, temos encontrado possibilidades de nos valer da oralidade como meio de comunicação entre alunos, professora e alunos, na intenção de propor problemas para que todos para alunos que ainda não leem. Isso porque a linguagem oral é uma forma conhecida de manifestação do que a criança sente, pensa e concebe, o que permite que problemas sejam propostos e resolvidos antes mesmo do processo de letramento ter sido concluído. Ainda que a expressão oral tenha sido o meio utilizado para a resolução dos problemas propostos, houve crianças que manifestaram o desejo de usar desenhos para registrar as soluções encontradas pela classe em algumas das situações propostas. Após a conclusão da tarefa, cada aluno contou aos colegas como havia imaginado a reação do elefante diante da descoberta do convidado indesejado. Em seguida, os trabalhos ficaram expostos na classe, permitindo a troca de informações e ideias. Observar os alunos nessa situação permitiu às professoras perceberem as hipóteses de alfabetização das crianças, a capacidade de crítica em relação aos diferentes escritos e até a habilidade de cada uma em propor novas soluções para um mesmo problema e desenvolver essa postura para posteriores tarefas de resolução de problemas mais específicos de matemática. Usamos o trabalho com o texto como rota alternativa para abordar outras habilidades e noções matemáticas junto às crianças. Outro encaminhamento envolvendo soluções de problema e de escrita
deu-se quando as professoras solicitaram às crianças que, em grupos de 4, imaginassem e escrevessem outro final para a história. A onça foi ver de quem era aquele rabinho. Ela puxou e sabe de quem era? Da minhoca. E o elefante fugiu. O elefante chegou e perguntou aos seus amigos: chegaram todos? Sim, chegaram. De quem era aquele rabinho? Aí o urso levantou o rabinho misterioso e era da minhoca. Quando o elefante foi bater a foto, tchan, 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 tchan. De quem era esse rabinho? Do macaco. O leão puxou o rabo da onça e a onça ficou brava e os dois discutiram. E aí estragou a festa e o elefante não foi viajar mais. De quem é esse rabinho? É do esquilo. O tal elefante era irmão do esquilo. O elefante pensou que o irmão tinha sido comido por um cachorro, mas a girafa sabia que o esquilo não havia morrido. Aí, a girafa combinou o esquilo para a festa do elefante para fazer uma surpresa. Aí, o elefante abraçou o esquilo e ficou muito feliz. Vejam, é interessante observar em cada um dos finais sugeridos pelas crianças a influência do efeito suspense criado pela professora quando, ao iniciar o trabalho, pediu para que os alunos tentassem descobrir de quem era o misterioso rabinho. Provavelmente, nessa tarefa de reescrever o final da história, as crianças registraram as hipóteses que já haviam elaborado anteriormente. Após a idealização do novo final, cada grupo leu ou dramatizou sua produção para a classe, que então discutiu e elegeu o final preferido. Ao longo da escolha, as professoras e as crianças anotaram os dados numa tabela e um gráfico foi criado para expressar os resultados da votação. A coleta, organização e interpretação de dados é uma necessidade no processamento de informações que aparecem em jornais, revistas e pesquisas eleitorais, dentre outras. Desde pequenas, as crianças devem estar envolvidas em atividades de coletar, organizar e descrever dados, pois durante a realização desse trabalho, várias habilidades são desenvolvidas, como, por exemplo, exploração, investigação, conjectura e comunicação. Mais do que isso, utilizar gráficos também é uma maneira de trabalhar com transferências de linguagem, otimizando dessa forma a relação matemática com a língua materna. Uma vez feitos os gráficos, algumas questões foram propostas, tais como: que título podemos dar ao nosso gráfico? Quantos alunos votaram em cada final? Como o gráfico mostra isso? Qual foi o final mais votado e o menos votado? Quantos votos o final que ficou em primeiro lugar teve a mais que o segundo e o terceiro? Como podemos observar isso no gráfico? Observar como o aluno justifica sua resposta e explica para o outro seu raciocínio é também um recurso muito interessante, não só para o professor, que pode assim perceber o caminho do raciocínio e do pensamento do aluno, bem como fazer intervenções pontuais, caso seja necessário, como também para que o próprio aluno que repassa seu pensamento, expondo-o em palavras que possam ser entendidas e muitas vezes, nesse repassar, percebe a incoerência ou o erro. Então, os professores podem levantar questionamentos não para dar respostas prontas, deixar que as crianças decidam como fazer, orientar as tomadas de soluções coletivas, tais como votação, por exemplo, incentivar a participação e o prazer em construir algo coletivamente,
principalmente se essa construção partiu de uma realidade mais próxima, possibilitada pela literatura infantil. Segundo Andrade, sentir, perceber, compreender, interpretar e comunicar são ações sempre necessárias em nossa busca da compreensão do mundo e de nós mesmos. Além dessa busca pessoal, podemos afirmar que, ao trabalhar atividades que construam essas atitudes, será também construída uma conexão entre a linguagem matemática e a linguagem natural da criança. A importância dessa conexão pode ser confirmada ao pensarmos as duas linguagens como leitura de mundo, compreensão, interpretação, reflexão, comunicação, ação, uma vez que ao ler e escrever usamos diversas linguagens. A linguagem matemática e a língua natural da criança têm pontos em comum, dentre os quais, conforme Andrade, podem se destacar o conhecimento social e familiar que as crianças possuem, que constroem conhecimentos, estando em interação, ação e reflexão sobre o objeto do conhecimento, e as linguagens. Embora diferentes, elas têm a mesma finalidade, a comunicação entre indivíduos e, por fim, a aquisição da escrita, da leitura e dos conhecimentos matemáticos não pode prescindir os processos de formulação de hipóteses, o diálogo entre professores, o aluno e o objeto do conhecimento, bem como o envolvimento por parte do aluno para agir, errar, repensar e descobrir. Assim, as duas direções podem ser reunidas de tal forma que o ensino da matemática possa espelhar exatamente o que a criança precisa por direito: aprender. Nesse sentido, a literatura infantil pode servir de opção pedagógica para que as crianças aprendam matemática, aproximando sua linguagem natural à linguagem matemática. Concluímos aqui nossas reflexões sobre a articulação entre a matemática, a literatura infantil e a relação entre a linguagem matemática e a linguagem natural da criança. Na próxima aula, vamos refletir sobre a importância da construção da autonomia para o aprendizado da matemática.